Hoje vocês vão conhecer inovações capazes de virar a chave da história em segundos. Máquinas inteligentes, sistemas autônomos e ideias que parecem ficção já estão saindo dos laboratórios. Prepare a mente, porque o que está chegando pode transformar trabalho, cidades e até a forma como vivemos todos os dias. Depois disso, nada mais será como antes. Isso não deveria funcionar fora de laboratórios controlados, mas agora está acontecendo em ambientes reais. O UbiTech Walker S2 surge como um marco silencioso e técnico na evolução dos robôs humanoides industriais, não como conceito experimental, mas como uma máquina preparada para executar tarefas concretas com consistência, repetição e precisão. O que define essa nova geração não é apenas a forma humanoide, mas a qualidade do movimento. O equilíbrio foi refinado, a caminhada tornou-se mais rápida e estável, e cada passo transmite a sensação de cálculo contínuo, como se o robô estivesse constantemente ajustando o próprio corpo ao espaço ao redor. Os braços altamente articulados ampliam esse realismo funcional, permitindo ações delicadas que antes eram consideradas incompatíveis com sistemas industriais, como segurar objetos com controle de força, abrir portas sem impactos bruscos e interagir com o ambiente de maneira segura. A presença da inteligência artificial é percebida menos como espetáculo e mais como infraestrutura invisível. O Walker S2 navega por ambientes complexos, reconhece itens, identifica obstáculos e reage em tempo real às mudanças do espaço, sem depender de rotas rígidas ou comandos fixos. Essa capacidade de adaptação transforma o robô em algo além de uma ferramenta automatizada, aproximando-o do papel de assistente operacional contínuo. O avanço não está em promessas futuras, mas na execução suave de tarefas repetitivas que exigem constância, algo essencial para fábricas, centros logísticos e ambientes onde o erro custa tempo e recursos. O Walker S2 representa uma transição clara da robótica humanoide do campo demonstrativo para o cotidiano produtivo. Não há exagero visual, apenas engenharia aplicada com precisão clínica. A máquina não imita o humano por estética, mas porque o corpo humano ainda é o formato mais eficiente para interagir com espaços projetados por e para pessoas. Nesse ponto, a tecnologia deixa de chamar atenção pelo impacto e passa a impressionar pela normalidade funcional. Durante muito tempo, a digitalização tridimensional foi vista como uma ferramenta especializada, restrita a nichos técnicos. Agora, ela reaparece como uma ponte sólida entre o mundo físico e o digital. A tecnologia de 3D Scanning redefine a forma como objetos são capturados, recriados e reinterpretados, utilizando lasers, sensores avançados e técnicas de fotogrametria para mapear superfícies com precisão extraordinária. Cada detalhe, desde artefatos delicados até estruturas complexas e veículos futuristas, pode ser convertido em modelos digitais altamente fiéis. Esses modelos não são apenas imagens, mas representações funcionais que podem ser analisadas, modificadas e reproduzidas. O impacto disso se espalha por múltiplas áreas. Na engenharia, permite testes virtuais antes da produção física. Na medicina, contribui para planejamento e personalização de soluções. Na arquitetura, transforma ideias em simulações detalhadas. Nos jogos e no cinema, amplia o realismo visual e reduz barreiras entre o real e o criado. O que torna esse avanço particularmente relevante é a integração entre captura e criação. O objeto físico deixa de ser o ponto final e passa a ser o ponto de partida de um ciclo contínuo de inovação. O universo digital não substitui o real, mas dialoga com ele em tempo constante. A digitalização tridimensional expande os limites da criatividade ao permitir que o mundo seja copiado, ajustado e reimaginado sem perda de fidelidade. O processo deixa de ser apenas técnico e se torna estratégico. Ao conectar dois universos que antes operavam de forma separada, o 3D Scanning transforma a informação em matéria-prima criativa. O resultado não é apenas eficiência, mas uma nova maneira de pensar projetos, objetos e experiências. A tecnologia não chama a atenção pelo espetáculo, mas pela profundidade de impacto silencioso que provoca em praticamente todos os setores que dependem de forma, espaço e precisão.
O Xpeng Iron Robot não se apresenta como uma promessa distante, mas como uma demonstração concreta do nível atual da robótica humanoide aliada à inteligência artificial. Desenvolvido com sensores de precisão, sistemas avançados de percepção e controle de movimentos altamente refinado, esse robô foi projetado para executar tarefas complexas com fluidez impressionante. Cada movimento carrega uma sensação de continuidade, como se articulações, equilíbrio e intenção estivessem integrados em um único sistema coerente. A capacidade de reconhecer o ambiente permite que o Iron interaja de forma natural com espaços dinâmicos, adaptando-se a pessoas, objetos e mudanças inesperadas. Mais do que obedecer comandos, ele aprende com a experiência, ajustando comportamentos a partir da repetição e da observação. Isso amplia seu potencial de uso em casas, fábricas e espaços públicos, onde a previsibilidade absoluta raramente existe. O visual futurista não é apenas estético, mas reflete a integração entre forma e função. Cada elemento parece pensado para otimizar movimento, resistência e comunicação com o ambiente. O Iron Robot evidencia como a robótica chinesa avança com rapidez ao combinar engenharia mecânica, software e inteligência adaptativa em um único sistema funcional. Não se trata apenas de criar máquinas mais fortes ou mais rápidas, mas de desenvolver entidades tecnológicas capazes de coexistir com humanos de maneira eficiente. A colaboração entre pessoas e robôs deixa de ser uma ideia abstrata e passa a assumir contornos práticos. O Iron não substitui o humano, mas amplia o alcance do trabalho, reduz riscos e aumenta a consistência operacional. Nesse cenário, a robótica deixa de ser ferramenta passiva e se torna presença ativa nos espaços do cotidiano, sinalizando uma mudança estrutural na forma como tecnologia e sociedade interagem. A robótica vestível deixa de ser conceito futurista e assume forma concreta com o Even G2 e o R1. Esses exoesqueletos representam uma evolução clara na maneira como o corpo humano interage com a tecnologia. Desenvolvidos com materiais leves, flexíveis e sistemas de rastreamento por inteligência artificial, eles acompanham o movimento natural do usuário, oferecendo suporte sem impor rigidez. A ampliação de força e resistência não acontece de maneira abrupta, mas integrada ao ritmo do corpo, apoiando cada passo, cada esforço e cada deslocamento. Caminhar longas distâncias, trabalhar por períodos prolongados ou carregar peso torna-se mais simples e eficiente, não por substituição da força humana, mas por complementação inteligente. A tecnologia interpreta a intenção, ajusta a resposta e se adapta continuamente ao usuário. Essa simbiose cria uma experiência onde vestir tecnologia significa expandir capacidades sem perder autonomia. O impacto vai além do desempenho físico. A robótica vestível redefine limites de mobilidade, oferecendo suporte em contextos profissionais e cotidianos. O corpo não é corrigido, é potencializado. O Even G2 e o R1 materializam uma visão onde a tecnologia deixa de ser externa e passa a fazer parte do movimento humano. Não há ruptura entre homem e máquina, apenas continuidade funcional. Essa abordagem aponta para um futuro onde equipamentos não são carregados ou operados, mas incorporados de forma quase imperceptível. A inovação não está no exagero visual, mas na eficiência silenciosa. Cada componente existe para servir ao movimento, não para chamar atenção. A robótica vestível, nesse estágio, não promete transformação distante. Ela já redefine o presente ao tornar o corpo humano mais resistente, mais eficiente e mais conectado ao potencial tecnológico disponível. O E20 Microreactor surge como uma resposta técnica e direta a um dos maiores desafios energéticos contemporâneos: fornecer energia limpa, confiável e contínua em qualquer lugar. Desenvolvido pela Westinghouse, esse microreator nuclear foi concebido para operar como uma verdadeira bateria nuclear, compacta e autossuficiente. Seu formato reduzido permite instalação em locais onde grandes infraestruturas energéticas são inviáveis. Capaz de gerar até 5 megawatts de eletricidade, o sistema pode operar por até 8 anos sem necessidade de reabastecimento, eliminando interrupções frequentes e reduzindo a dependência logística. Essa característica torna o microreator especialmente relevante para comunidades isoladas, operações industriais críticas e missões que exigem fornecimento energético constante. A ausência de emissões de carbono durante a operação reforça seu papel como solução limpa, alinhada às demandas ambientais atuais. A
segurança é tratada como elemento central do projeto, com sistemas avançados que reduzem riscos e simplificam o controle operacional. O conceito plug and play transforma a geração nuclear em algo modular, previsível e escalável. Não se trata de substituir redes elétricas tradicionais, mas de complementar o sistema energético global com unidades descentralizadas e altamente confiáveis. O E20 Microreactor representa uma mudança de paradigma ao levar a energia nuclear para uma escala antes impensável. A tecnologia deixa de ser associada a grandes instalações e passa a operar de forma discreta, eficiente e localizada. Esse avanço redefine o papel da energia nuclear no futuro, não como exceção estratégica, mas como ferramenta prática para garantir estabilidade energética em cenários diversos. O transporte espacial europeu entra em uma fase de reorganização profunda, silenciosa e estratégica. O conceito de um ecossistema integrado de transporte espacial aponta para um modelo onde o acesso à órbita deixa de ser episódico e passa a ser contínuo. A base dessa transformação está no uso de foguetes reutilizáveis, plataformas orbitais avançadas e tecnologias de propulsão pensadas para eficiência e sustentabilidade. Cada elemento é projetado para reduzir custos operacionais, aumentar a frequência de missões e elevar o nível de segurança. O sistema não se limita ao lançamento. Ele integra transporte autônomo de cargas, satélites modulares e operações coordenadas em órbita, formando uma rede funcional que conecta Terra e espaço de maneira permanente. Essa abordagem altera a lógica tradicional das missões espaciais, que antes dependiam de janelas raras e estruturas isoladas. Aqui, o espaço passa a ser tratado como extensão operacional contínua. A colaboração internacional é parte estrutural do projeto, permitindo que diferentes programas e países compartilhem infraestrutura, dados e objetivos científicos. O resultado é um ambiente mais resiliente, onde falhas pontuais não interrompem todo o sistema. A Europa, ao investir nesse ecossistema, fortalece sua posição estratégica no cenário espacial global. Não se trata apenas de exploração, mas de uso sustentável do espaço para comunicação, observação, ciência e atividades comerciais. O transporte espacial deixa de ser um evento extraordinário e se aproxima de um serviço estruturado. Essa mudança redefine a relação entre tecnologia, soberania e inovação, abrindo caminho para uma nova geração de missões interplanetárias que dependem menos de improviso e mais de continuidade operacional. O George Benny Railplane permanece como um dos conceitos mais intrigantes da história do transporte, não pela execução, mas pela ousadia da ideia. Criado no início do século XX, o projeto propunha uma fusão direta entre a velocidade da aviação e a estabilidade do transporte ferroviário. O sistema utilizava um monotrilho suspenso, onde uma cabine aerodinâmica, impulsionada por hélice, deslizava acima dos trilhos com suavidade. A proposta buscava eliminar limitações do solo sem abandonar a previsibilidade da infraestrutura fixa. Em vez de rodas tocando trilhos, a cabine era sustentada e guiada por um sistema elevado, reduzindo atrito e permitindo velocidades superiores às dos trens convencionais da época. Mesmo sem alcançar produção em massa, o conceito estava muito à frente de seu tempo. Ele antecipava discussões modernas sobre transporte híbrido, eficiência energética e uso inteligente do espaço urbano e interurbano. O Railplane não fracassou por inviabilidade técnica absoluta, mas por limitações econômicas e estruturais do período. Ainda assim, seu impacto conceitual atravessou décadas. A ideia de combinar diferentes meios de transporte em um único sistema reaparece constantemente em projetos contemporâneos. O Railplane tornou-se símbolo de engenharia visionária, mostrando que inovação nem sempre depende de tecnologia avançada, mas de imaginação aplicada à lógica. Ele prova que muitas soluções consideradas futuristas hoje já haviam sido pensadas muito antes, aguardando apenas o contexto certo para se tornarem realidade. O Radian One representa uma ruptura direta com o modelo tradicional de acesso ao espaço. Projetado como um avião espacial de estágio único até a órbita, ele propõe uma operação contínua, sem separação de estágios ou lançamentos verticais. A aeronave decola e pousa como um avião convencional, mas é capaz de alcançar o espaço em um único voo ininterrupto. Essa abordagem reduz drasticamente a complexidade logística associada às missões espaciais. Desenvolvido pela Radian
Radiant Aerospace, o conceito aposta em sistemas totalmente reutilizáveis e preparação ágil, eliminando a dependência de foguetes gigantes e operações altamente especializadas. O impacto dessa proposta está na rotina. O espaço deixa de ser acessado por eventos raros e passa a integrar uma agenda operacional mais frequente. A redução de custos e tempo de preparação amplia as possibilidades de uso, desde transporte de cargas até missões científicas. O Radiant One não busca apenas eficiência técnica, mas uma mudança cultural na forma como o espaço é percebido. A fronteira entre aviação e exploração espacial se torna menos rígida. Ao unir características de ambos os mundos, o projeto aponta para um futuro onde viajar até a órbita pode se tornar tão previsível quanto um voo comercial. A inovação não está no espetáculo do lançamento, mas na normalização do acesso ao espaço como parte de uma infraestrutura tecnológica madura. O Micromodular Nuclear Reactor surge como uma resposta pragmática às limitações dos sistemas energéticos tradicionais. Diferente de grandes reatores nucleares centralizados, esse modelo compacto foi criado para ser transportável, escalável e facilmente implantado. Seu design modular permite que unidades sejam instaladas em comunidades remotas, instalações industriais ou locais onde a infraestrutura energética é limitada. A geração de energia é contínua e livre de carbono, oferecendo estabilidade em cenários onde fontes intermitentes não são suficientes. A arquitetura do sistema prioriza segurança e simplicidade operacional, reduzindo a necessidade de manutenção frequente. Cada módulo funciona de forma independente, o que aumenta a resiliência do conjunto. A produção de energia pode ser ajustada conforme a demanda, sem a necessidade de grandes obras ou expansões complexas. O microreator redefine o papel da energia nuclear ao afastá-la da imagem de megaprojetos e aproximá-la de soluções locais e específicas. Ele não substitui outras fontes, mas complementa o sistema energético global com confiabilidade. A modularidade permite planejamento de longo prazo, onde a energia acompanha o crescimento da demanda. Esse modelo representa um passo decisivo rumo à independência energética, reduzindo impactos ambientais e aumentando a previsibilidade do fornecimento. A inovação está menos no tamanho e mais na lógica distribuída que ele introduz. O Honda EV Outlier surge como um conceito que desafia expectativas dentro da mobilidade elétrica. Ele não se limita a apresentar um veículo eficiente, mas propõe uma nova relação entre tecnologia, design e emoção. A estética marcante não é apenas visual, mas funcional, refletindo escolhas aerodinâmicas e estruturais pensadas para maximizar desempenho. Equipado com bateria de longa autonomia e sistemas inteligentes de condução baseados em inteligência artificial, o conceito redefine a experiência ao volante. A interação entre motorista e máquina é mediada por sistemas que interpretam comportamento, ajustam respostas e otimizam cada deslocamento. O EV Outlier não trata a eletrificação como simples substituição do motor tradicional, mas como oportunidade de repensar todo o veículo. Cada componente é integrado a uma visão de sustentabilidade que não sacrifica prazer ou identidade. A proposta da Honda é clara ao apresentar o carro como extensão do usuário, não apenas como meio de transporte. A inovação sustentável aqui não é silenciosa por falta de potência, mas por refinamento tecnológico. O conceito aponta para uma nova era onde veículos elétricos não precisam justificar sua existência apenas por eficiência ambiental. Eles passam a oferecer experiência, personalidade e conexão emocional. O EV Outlier sintetiza essa visão ao mostrar que o futuro da mobilidade pode ser limpo, inteligente e envolvente ao mesmo tempo, sem concessões técnicas ou estéticas. O futuro não está mais distante, ele já começou a tomar forma diante dos nossos olhos. Cada avanço apresentado mostra que a tecnologia caminha rápido, mudando hábitos, profissões e a maneira como a sociedade funciona. Entender essas transformações é a melhor forma de se preparar para o que vem aí. Quem acompanha a inovação hoje, lidera o amanhã.